Perseguição a empresários, médicos, advogados, cidadãos comuns, censura, intimidação, difamação. Que semana pesada! Mas teve coisa boa acontecendo, enquanto a maior parte daqueles artistas, banqueiros e intelectuais, supostos defensores da democracia, que fazem teatro com cartinhas e atos escancaradamente ideológicos, segue calada, nós começamos a ver reações importantes na sociedade contra a tirania da toga. Cada um tem seu limite de tolerância, né? Por um tempo, muitos fingiram não ver ou não se incomodar com inquéritos e prisões ilegais, o avanço do judiciário sobre outros poderes, o desrespeito ao processo acusatório, censura seletiva. Mas agora que um ministro do STF deu para embarcar em bisbilhotagem da vida alheia, comprando narrativa construída por um jornalista militante e despachou a Polícia Federal para destruir a honra de pessoas honestas apenas por ativismo político, não dava mais, né? Felizmente, muitos estão saindo da toca do silêncio. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo não vou mais falar de ataques reais à democracia. Esses eu já denunciei inúmeras vezes. Hoje vou falar das reações que finalmente começaram a surgir em vários setores da sociedade. Porque chega! O jornalismo militante e os ministros ativistas passaram de todos os limites. Depois que alguns dos maiores empresários do país, que trabalham honestamente, gerando empregos e riqueza, foram achincalhados com a visita de policiais federais em suas casas, empresas e escritórios, a mando do ministro do STF, Alexandre de Moraes, sem que tenham cometido uma única infração a qualquer lei vigente no país, depois que tiveram celulares apreendidos, perfis de redes sociais bloqueados, sofreram censura e difamação na imprensa e nas redes sociais, finalmente a sociedade parece ter acordado e começou a reagir. Não foi a primeira vez que o ativismo político do STF avançou sobre a vida privada de gente que jamais teve foro privilegiado. A diferença é que agora, alguns dos que tinham embarcado naquela farsa da cartinha pela democracia, que visava fortalecer ainda mais o ativismo político dentro do Poder Judiciário, abandonaram o barco. Outros que estavam calados começaram a se manifestar. E quem já denunciava a tirania há anos, gritou ainda mais alto. Antes de trazer as reações importantes aos absurdos que estamos vivendo, quero lembrar que só nesta semana as ordens tirânicas atingiram vários segmentos de pessoas sem foro privilegiado, que, se realmente fossem suspeitas de ter cometido algum crime, deveriam ser investigadas pela polícia, depois processadas a pedido de promotores do Ministério Público, porque são eles os que são legalmente responsáveis por apresentar denúncias para a justiça. E jamais essas pessoas seriam julgadas em Brasília, mas por juízes das comarcas onde vivem. Nessa lista estão os empresários que foram bisbilhotados em conversas particulares por um jornalista e perseguidos por um ministro que usou a fofoca publicada num site de notícias para expedir mandados de busca e apreensão, quebras de sigilo bancário e bloqueio de contas nas redes sociais. Estão também médicos, pesquisadores que tiveram seus equipamentos de trabalho e estudo apreendidos por denúncias vazias, e a advogada que é esposa de outro perseguido pelo ativismo político do STF, o deputado federal Daniel Silveira. Mas como eu disse na abertura do vídeo, não quero me estender repetindo notícias que todos já conhecem, e sim focar nas reações da sociedade contra os absurdos cometidos por um judiciário altamente aparelhado, ideológico e que age à revelia da Constituição. A Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que tinha embarcado num manifesto pela democracia 2 semanas atrás, como se o judiciário estivesse sendo atacado pela sociedade, que exige ter transparência nas eleições, divulgou agora uma nota em que se posiciona em defesa da liberdade de expressão. Fez isso por causa da perseguição a empresários por parte do STF. Isso aconteceu também com um ex-integrante do mesmo STF que protagoniza os maiores ataques à democracia,
com desrespeito continuado às leis do país, especialmente em relação às garantias individuais, à liberdade e ao devido processo legal. Esse ex-integrante também veio a público se manifestar. É o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, o último a se aposentar. Ele deu esta declaração falando da cartinha pela democracia de semanas atrás que ele tinha assinado. Em entrevista à CNN, ele disse que só depois de ter assinado a carta, elaborada por professores de direito da USP, ele percebeu que o objetivo verdadeiro do documento era demonstrar apoio eleitoral ao ex-presidente Lula nas eleições. Palavras dele, abre aspas. Pensei em uma peça de juristas para reafirmar que a democracia veio para ficar. Mas eu vi é que passaram a utilizar esse manifesto como um instrumento político para se fustigar o atual governo e se apoiar o que seria um candidato da oposição, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fecha aspas. E o ex-ministro Marco Aurélio Mello ainda reiterou que, se soubesse a destinação do manifesto, não teria assinado. Sobre a mais recente decisão do ex-colega de STF, Alexandre de Moraes, ele disse em outra entrevista para o jornal O Estado de São Paulo que não vê base jurídica para a operação da Polícia Federal contra 8 empresários e que a frase citada por um empresário num grupo de WhatsApp, que foi vazada para um jornalista e tornada pública, de que ele, o empresário, preferiria um golpe do que a eleição de Lula, não configura crime. Na visão dele, o empresário apenas cogitou uma hipótese, o que não é passível de punição no direito penal. E vale lembrar que os outros 7 empresários que foram perseguidos esta semana sequer falaram em golpe. Um deles só curtiu a mensagem, deu um joinha e por isso, apenas por isso, foi alvo de busca e apreensão e teve o celular levado pela Polícia Federal para perícia. É um absurdo. Então agora, se não tem colegas de corte da ativa criticando as atitudes tirânicas do ministro Alexandre de Moraes, ao menos há um ex-integrante da corte afirmando o que os maiores juristas do país, como Modesto Carvalhosa e Ives Gandra Martins, já diziam há tempos. Alexandre de Moraes age fora das 4 linhas da Constituição. Outros juristas consultados pela Gazeta do Povo afirmaram que as entidades que apresentaram a notícia crime contra os empresários têm claro viés ideológico e objetivo eleitoreiro e que o ministro Alexandre de Moraes, que acatou essa notícia crime, está agindo fora de sua competência, atropelando o procedimento regular, criminalizando a opinião e instaurando um estado de vigilância da esfera privada análogo ao de ditaduras. Aqui cabe um parênteses, como o mesmo ministro do STF que anda ignorando a Constituição e colocando a própria democracia em risco, recentemente assumiu a presidência de outra corte, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, também houve reações dentro do judiciário em relação a isso. Na mesma semana da posse, outro ministro do TSE pediu aposentadoria precocemente, alegando que não aceita seguir numa corte presidida por alguém que age à revelia da Constituição. O corregedor do Conselho do Ministério Público de São Paulo ensaiou uma ação de apoio ao ministro Alexandre de Moraes, num claro corporativismo, e foi surpreendido pela reação de parte dos colegas. Senhor presidente, se me permite, senhor presidente, eu gostaria de propor ao colegiado a aprovação de um voto de louvor ao ministro Alexandre de Moraes pelo seu discurso de posse. Um discurso firme, coerente, coeso e respeitoso, mas que bem delimitou o papel tão importante da nossa justiça eleitoral, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Moutauri. Eu acompanho o doutor Moutauri, estivemos juntos lá, lado a lado, né, doutor Moutauri? E pudemos presenciar, junto com a doutora Tatiana, que também estava, pudemos presenciar o discurso forte, consistente, mas ao mesmo tempo respeitoso. Eu encaminharia afirmativamente pela proposição aqui do nosso ilustre corregedor. Alguém se opõe? Podemos aprovar? Excelência, senhor presidente. Pois não. Eu não sei se essa matéria
proposta pelo digno corregedor será objeto de votação e seguiremos a ordem nominal. Se assim for, eu aguardo a minha oportunidade para me manifestar. Quiserem fazer a votação nominal, faremos. Se houver alguém que vota em sentido contrário, pode se manifestar também para que se possa ganhar tempo. Mas, de todo modo, eu indago ao colegiado, querem fazer votação nominal? Doutor Bonilha, sim, eu gostaria. Votação nominal, assim será, então. Primeiro a votar hoje, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, por favor. Eu voto no sentido do doutor Motori e do procurador-geral, pelo voto de louvor ao ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, doutora Tatiana. Com a palavra agora sim, doutor Bonilha, por favor. Em relação à proposta agora apresentada, eu quero me manifestar contrariamente. E o faço dando os fundamentos que me levam a esta convicção. É bem verdade que, em princípio, seria motivo de orgulho para todos nós vermos um ex-promotor de justiça do Estado de São Paulo ocupando uma cadeira no Supremo Tribunal Federal e agora a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Entretanto, o voto de louvor não poderá contar com a minha aquiescência por algumas razões. A primeira é em relação à assunção do cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Não imagino que se possa aprovar um voto de louvor para algo que ainda vai se desempenhar. Houve a posse, mas a sua condução na presidência daquela corte ainda se inicia e, evidentemente, será avaliada e examinada por todo o Brasil. Portanto, me parece pelo menos assodado e prematuro conceder-se voto de louvor para algo que está ainda se iniciando. Mas, para além disso e fundamentalmente, eu me vejo evidentemente obrigado a contrariar um voto de louvor a um ministro que de forma recorrente desobedece a um comando constitucional que consagra o sistema acusatório. Um mandamento constitucional relevantíssimo e de fundamental importância para a instituição Ministério Público. Algo muito caro à nossa instituição. Eu não posso, evidentemente, concordar com concessão de voto de louvor a quem, de forma recorrente, desatende primeiro ao comando constitucional e, segundo e em última análise, deixa de respeitar o Ministério Público. Portanto, fica aqui o meu registro modesto, que expressa, evidentemente, a minha opinião pessoal a respeito desse tema e deixo aqui consignado que voto contra a concessão desse voto de louvor. Muito obrigado pela oportunidade de me manifestar. Muito obrigado, doutor Bonilha. Na sequência, passo a palavra ao doutor Saad Mazlum. A respeito desta proposta colocada pelo eminente Corregedor-Geral do Ministério Público, também me vejo na posição de acompanhar integralmente a fala do eminente colega, Dr. José Carlos Mascari Bonilha. De fato, o sistema acusatório não tem sido devidamente respeitado, com especial atenção para as atribuições do Ministério Público, de forma geral, o Ministério Público brasileiro. Considero também prematuro esse voto, essa proposta, sobretudo porque ainda não se assumiu ainda o cargo. Quanto ao discurso colocado, como eu costumo sempre dizer, democracia não é para ser apenas idolatrada, democracia deve ser exercitada de forma concreta. Por essas razões e acolhendo, como disse, totalmente a proposição, a manifestação do colega Bonilha, eu também me coloco contra a esse voto de louvor. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad Mazlum. Com a palavra, doutor Giuliotti. Senhor presidente, seguindo
a manifestação do Dr. Bonilha e do Dr. Saad, eu também não posso concordar com esse pedido feito pelo Corregedor-Geral. Me perdoe o doutor Alexandre de Moraes, ex-colega nosso aqui no Ministério Público de São Paulo, mas eu não posso concordar nesta menção do Corregedor para um ministro que reiteradamente vem violando o sistema acusatório e as prerrogativas do Ministério Público. Não foram nenhuma nem duas, são vários pedidos de arquivamento formulados por Procurador-Geral da República não aceitos pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes instaura um inquérito não respeitando as atribuições investigativas do Ministério Público, da polícia, ao sistema acusatório. Então, me perdoe o ministro, eu não posso concordar, né, com o ministro que não respeita as nossas prerrogativas que foram duramente conquistadas e estão expressamente citadas na Constituição e, lamentavelmente, não respeitadas pelo senhor ministro. Então, eu acompanho aí, eu também sou contra a proposta feita pelo senhor Corregedor. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Com a palavra, o doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Senhor presidente, demais membros do Conselho, digna secretária, me manifesto no mesmo sentido dos demais conselheiros Bonilha, Saad, Pedro Jesus Giuliotti. Eu faço coro ao que foi colocado aqui pelos eminentes conselheiros José Carlos Mascari Bonilha, Saad Maslum, Pedro de Jesus Giuliotti e Marco Antônio Ferreira Lima. Me parece que é assodado e prematuro um voto de louvor nesse momento, não é? Democracia se faz não com discurso, mas com práticas, com ações efetivas. E o que tem se observado, por vezes, é o desrespeito ao sistema acusatório, assim como as prerrogativas que são tão caras ao Ministério Público brasileiro. Então, me parece que Sua Excelência, o senhor ministro, ele terá a oportunidade, ao longo dessas eleições, de, evidentemente, demonstrar na prática como deve se dar o processo democrático. Mas, nesse momento, um voto de louvor me parece algo absolutamente prematuro. Então, eu sou contrariamente a esse encaminhamento feito. Eu voto contrariamente. O tal voto de louvor ao ministro Alexandre de Moraes por seu discurso de posse no TSE acabou aprovado por 6 votos a 5, mas o racha está instalado. Ao menos no Ministério Público de São Paulo já não há mais silêncio e muito menos conivência unânime em relação a atos do ministro Alexandre de Moraes. Mas voltando à revolta gerada pela decisão de perseguir empresários que, por acaso, só por acaso, são apoiadores do presidente Bolsonaro, de quem o ministro Alexandre de Moraes é um claro desafeto. Em apoio ao empresário Luciano Hang, que é de Santa Catarina e está naquele grupo que teve celular apreendido, mesmo sem ter participado da tal conversa de suposto apoio a golpe, mais de 90 entidades catarinenses, incluindo associações empresariais e sindicatos do comércio, publicaram uma nota de repúdio à determinação do ministro do STF. O Instituto Democracia e Liberdade, que tem atuação nacional, divulgou um comunicado também para repudiar e manifestar preocupação com a decisão do ministro Alexandre de Moraes de autorizar a operação da Polícia Federal para a busca e apreensão contra os empresários, que não cometeram um único ilícito, apenas conversavam entre si num grupo de WhatsApp. E depois dessa operação barulhenta e descabida, no começo da semana, soubemos de ordens de bloqueio de contas da advogada Paula Daniel, esposa do deputado Daniel Silveira, que não é ré em processo nenhum, apenas advogada e esposa de um ex-investigado, contra quem, aliás, não pesa mais nenhuma acusação de crime, já que ele recebeu indulto da graça presidencial. E soubemos de mandados de busca e apreensão contra os médicos pesquisadores Flávio Cadegiani e Ricardo Zimmermann. Não por acaso todos esses são apoiadores do presidente Bolsonaro, porque o presidente defendeu a autonomia médica durante a pandemia, aliás, desde o início da pandemia.
E esses médicos estão no grupo de profissionais de saúde que lutavam para salvar vidas com as ferramentas disponíveis, em vez de mandar os pacientes para casa com um remedinho para dor de cabeça e a orientação de só voltarem ao hospital se sentissem falta de ar. A revolta entre os médicos e cientistas foi imensa, mas eu fecho esse vídeo com a carta pública divulgada pela doutora Mayra Pinheiro, ex-secretária do Ministério da Saúde e ela própria vítima de perseguição intensa, de difamação, de busca e apreensão de forma arbitrária com a anuência do STF durante a CPI da Covid. Abre aspas, nota à sociedade brasileira, estamos vivendo um pesadelo inimaginável no Brasil. Hoje o colega médico Dr. Ricardo Ariel Zimmermann, um dos mais conceituados médicos do país, sofreu o constrangimento de uma busca e apreensão. A Polícia Federal levou seu celular e computador, seus instrumentos de trabalho, inclusive para o atendimento de pacientes. Aparentemente, a justificativa esdrúxula é a sua participação no estudo acerca da proxalutamida, junto com o Dr. Flávio Cadegiani, outro profissional brilhante. Médicos, empresários, advogados, professores, jornalistas, estamos todos sendo perseguidos, ameaçados, constrangidos, cancelados e até presos. Nunca fomos terroristas, nunca roubamos nosso país, nunca praticamos corrupção, nunca assassinamos alguém, nunca recebemos doação ilegal de patrimônio como sítios ou casas de praia. Nunca fizemos palestras superfaturadas para fazer lavagem de dinheiro. Nunca falamos mal da nossa pátria no exterior. Nunca assaltamos bancos. Nunca sequestramos pessoas. Nunca depredamos o patrimônio público. Nunca pisamos ou queimamos na nossa bandeira brasileira. Nunca patrocinamos ou apoiamos líderes fascínoras. E de que crimes somos acusados? Alguns por defenderem a liberdade, a família, a vida. Outros por apoiarem um presidente que trouxe prosperidade, que acabou com privilégios de uma casta que recebia favores ou patrocínios milionários dos cofres públicos. E muitos, nos quais incluo milhares de colegas médicos devotados à vida, por entenderem que a ciência não é feita de verdades absolutas. A mesma ciência que até hoje, lamentavelmente, é um monopólio de grupos com interesses ideológicos ou financeiros. A todos eles deixo registrado meu respeito, meu apoio, minha gratidão pelo exemplo que tem dado em face de tantas adversidades. Não desistiremos. Estamos mais vivos, mais fortes, mais unidos, mais atentos. Não seremos ovelhas mansas a esperar pelos lobos. Mayra Pinheiro, médica e professora universitária. E você, o que acha de tudo isso? Está com medo de falar? Ou ainda mais certo de que não podemos ficar trancados em casa, quietinhos, assistindo calados a tantos e tantos atos de censura e perseguição seletiva, desrespeito à Constituição, ao Código Penal, ao Código Eleitoral. O que você me diz? Qual a sua opinião? Como você pretende se manifestar? Deixe aí um comentário. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe para chegar a mais gente. Agradeço aos assinantes da Gazeta do Povo, porque são vocês, assinantes, que permitem a produção de conteúdos como esse. E caso você só me acompanhe pelas redes sociais, ainda não seja assinante, eu te convido a assinar o jornal, a acessar a promoção através do link na descrição do vídeo ou do QR Code que aparece aí na tela e vir para a nossa comunidade de assinantes. Além de ter acesso a todo o conteúdo do jornalismo da Gazeta e a artigos, vídeos e podcasts exclusivos, você estará ajudando a manter vivo um jornalismo único no Brasil, que defende a liberdade de expressão sem medo e denuncia os verdadeiros ataques às nossas instituições e à nossa democracia. Só nesta semana, a Gazeta do Povo publicou 2 editoriais repudiando o autoritarismo do Supremo Tribunal Federal. Eu te convido também a ler e saber como o jornal se posiciona. Obrigada e até o próximo vídeo.